paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui comigo está tudo bem para a glória e a honra do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui dividindo com os irmãos a santa palavra de Deus. Irmãos, e nessa oportunidade eu quero estar aqui compartilhando com os irmãos uma experiência que eu tive com Deus no princípio do ano de 2017. Eu me lembro que era por volta de umas 10h30 da noite, eu me deitei para dormir. E naquele momento o Espírito Santo de Deus, ele arrebatou o meu espírito. E neste arrebatamento eu via o meu espírito como se eu estivesse deixando a porta da igreja, como se fosse um final de culto. E eu passava pelo estacionamento da igreja. E nesse momento eu via um carro muito bonito estacionado ali na porta da igreja. Um carro que ainda não existe. Eu me lembro que a cor dele era uma cor prata muito bonita. E o motorista, ele abriu a porta e me disse: "Vem, vamos, eu te levo." E eu aceitei aquela carona. Quando eu entrei dentro do carro, eu não via o motorista, mas eu podia sentir o calor dele. Eu podia sentir os movimentos dele ali dentro daquele carro. E ele veio em direção à minha casa. E nesse percurso eu tentei conversar algumas coisas com ele. Eu me lembro que eu falei com ele sobre algo que acontecia na política do Brasil e ele me respondeu que ele não falava sobre aquilo. A uma certa distância eu me lembro que ele parou o carro, pediu um instante e pegou uma ferramenta, como se fosse uma espécie de uma chave de bombeiro hidráulico. E ele afastou do carro e eu me lembro que ele colocou aquela chave no chão, num passeio de rua, de terra. E ele rodou aquela chave. E quando ele rodou aquela chave no chão, começou a formar uma grande tempestade, com muito vento, pedras que voavam de um lado para o outro, essas pedras menores que a gente encontra na terra. E começou a cair aqueles pingos de chuva bem grosso. E ele me disse: "Vem, vamos, não temos muito tempo." E ele me disse, quando estava chegando na minha casa, o que mais me chamou a atenção é que ele sabia o meu endereço. E quando chegou na porta da minha casa, ele me disse: "Entra na sua casa, vai até o seu quarto, abre o guarda-roupa e pega aquele sobretudo e aquela sapatilha e calça e vem." E quando ele me disse aquelas palavras, eu soube que era o Espírito Santo de Deus que estava ali. E eu lembro que eu entrei dentro de casa e eu disse à minha mãe: "Mãe, o Espírito Santo me chamou e me pediu para que eu pegasse um sobretudo marrom e uma sapatilha e acompanhasse ele." Só que eu não tinha, na realidade, aquele sobretudo. Só que minha mãe, naquele arrebatamento, me disse: "Se o Espírito Santo te falou, minha filha, então faz." Quando eu abri o guarda-roupa naquele arrebatamento, ali estava aquela roupa de frio, aquele sobretudo, e eu vesti, e eu calcei a sapatilha, e eu fui. E assim que aquele carro subiu um pouco a rua da minha casa e virou assim para descer, aquela tempestade apertou, irmãos. E foi muita chuva, muito vento, muito forte. Só que essa chuva e esse vento muito forte, porventura, entrava nas casas e levava tudo para fora. Tudo, mais a Bíblia. Tudo que levava era a Bíblia Sagrada. E eu via quando aquela tempestade também pegava os carros nas ruas, que chegava a dobrar os carros assim, ó, que o vidro estufava e quebrava, e as Bíblias voavam para fora dos carros. E quando cessava a tempestade, as pessoas saíam às ruas a procurar coisas e trupicavam na palavra de Deus, mas não abaixavam para pregar a Bíblia que aquela tempestade havia jogado para fora de suas casas, de seus carros. E eu me lembro que descendo essa rua, eu vi uma mulher crente até então, que trabalhava na obra do Senhor até então, e eu admirava o ministério dessa mulher. E eu falei: "Olha, Espírito Santo, aquela irmã fulana, deixa eu avisar para ela que ela trupicou na Bíblia dela e ela não viu."
E o Espírito Santo não me permitiu, irmãos. Ele me disse, não, o que está acontecendo aqui é que as pessoas saem a procurar tudo, menos a palavra de Deus. Eles já estão perdendo a palavra de Deus. E assim, irmãos, aquele arrebatamento durou durou a noite toda, de 10h30 mais ou menos até as 8h10 da manhã. E eu me lembro que o Espírito Santo me levou por quase todo o Brasil. E naquele momento, irmãos, daquele arrebatamento, todos os lugares no Brasil que o Espírito Santo me levou, acontecia a mesma coisa, de uma tempestade com uma enchente muito forte, entrar dentro das casas, entrar dentro dos carros e levar para fora a palavra de Deus. E quando cessava aquela tempestade, aquele vendaval, em todos os lugares repetia a mesma cena. As pessoas saíam a procurar tudo pelas ruas que a tempestade pudesse ter levado. Mas o que a tempestade tirava de dentro das casas e dos carros era a palavra de Deus, e eles trupicavam na Bíblia Sagrada e eles não abaixavam para pegar a Bíblia. E eu me lembro que o último lugar em que eu estive nesse arrebatamento com o Espírito Santo, nós estávamos no norte do país, numa estrada muito alta, e de repente nós olhávamos para baixo e nós víamos a mesma cena se repetir. De a tempestade entrar dentro das casas, dos carros e tirar a palavra de Deus, jogar para fora a Bíblia Sagrada, e quando cessava a tempestade, as pessoas saíam a procurar tudo, menos essa palavra que nós temos nas nossas mãos. E naquele momento aquilo me entristeceu muito, só que quando nós estávamos neste lugar, eu me lembro que o Espírito Santo me disse, a minha hora venceu e eu preciso retornar. E naquele momento eu disse, Espírito Santo, mas eu estou tão longe de casa, como é que eu faço para mim poder voltar? E ele me disse, com isso você não precisa preocupar, deixa comigo. E o Espírito Santo jogou o meu espírito de volta para casa, de volta para o meu corpo. De onde nós estávamos, no norte do país, eu morava em Betim, Minas Gerais, o meu espírito veio com tanta velocidade que em menos de segundo o meu espírito entrou no meu corpo, e foi com tanta pressão que o meu espírito entrou no meu corpo, que eu me acordei já de joelhos em cima da cama, e a cama sacudia com a pressão, e quando eu olhei no relógio era exatamente 8h10 da manhã. Irmãos, eu acordei assim, maravilhada. Eu acordei extasiada com o que o Espírito Santo de Deus me mostrou, por ter a oportunidade de ter passado uma noite ao lado do Espírito Santo. Mas, irmãos, eu quero dividir com vocês uma palavra que está no livro de Salmos, o capítulo 1, que diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se arressenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mantém o seu prazer na lei do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, é tempo de nós voltarmos cada vez mais para o nosso Senhor Jesus. Não deixe que nada roube de você o prazer que é estar na presença do Senhor. Não despreze essa palavra por outras coisas. Não ignore a voz do Espírito Santo quando te chamar para orar. Não ignore a voz do Espírito Santo quando te chamar para meditar essa palavra. É verdade que nós temos que trabalhar. É verdade que nós às vezes precisamos dar atenção para a nossa família. Mas não deixe, irmãos, que nada tire de vocês o prazer de meditar nessa palavra. Não permita, irmãos, que os vendavais desta vida te levem embora a palavra de Deus. Porque muitos, irmãos, como o Espírito Santo de Deus me mostrou naquele arrebatamento, a situação de muitos crentes aqui no Brasil, muitos já perderam o prazer de meditar na lei do Senhor. Irmãos, até aqui eu falei aquilo que o Espírito Santo de Deus me revelou. E eu quero pedir aos meus irmãos, em nome de Jesus,
A palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça, irmãos, os nossos corações, mas vamos buscar mais a presença do Senhor. Vamos buscar mais, irmãos, nesta palavra, porque essa palavra é fonte de vida e é caminho para o céu. Amém? Assim, irmãos, eu quero me despedir de vocês, que vocês tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Fica na paz e até a próxima, se o Senhor quiser.